Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. Bem-vindos ao nosso podcast. E no episódio de hoje continuaremos a nossa série sobre conhecimentos ocultos. No episódio de hoje iremos falar sobre os 7 princípios de Hermes, o deus da sabedoria. Essas palavras de sabedoria compartilhadas aqui permaneceram vivas ao longo de milênios. Em 2016, tive a maravilhosa oportunidade de visitar o berço desse conhecimento, o Egito, mais especificamente a alguns quilômetros a oeste do Nilo, logo abaixo da ponta do seu delta, em Saqqara, e seu poderoso complexo de pirâmides e templos subterrâneos. No episódio passado, compartilhei sobre o livro que me inspirou a fazer essa série de aulas, o Kybalion. Publicado apenas em 1908, é um manuscrito que afirma ser a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegistus, que, como discutimos antes, é considerado o deus da sabedoria. Mas devemos deixar claro que existem vários textos diferentes que valem a pena serem explorados. O Corpus Hermeticum, junto com as Tábuas de Esmeralda. Apesar desses manuscritos não fazerem referência específica às leis e princípios que estamos explorando hoje. O Kybalion é uma elaboração de um antigo texto hermético não publicado, embora seja saudável abordá-lo com algum ceticismo. A profunda sabedoria deste texto precisa ser ensinada e compartilhada. No episódio de hoje falaremos brevemente sobre todos os 7 princípios para que nos próximos episódios possamos abordar cada um deles individualmente. Nas páginas desse maravilhoso livro, me deparei com essa forte mensagem logo no início. Abre aspas. Somente quando o aluno está preparado que o professor aparece. Fecha aspas. Então, acho que isso significa que estamos prontos, certo, galera? Então vamos lá. O Kybalion, na sua maior parte, nos ensina sobre a estrutura do mundo espiritual e descreve os 3 grandes planos de existência: o plano físico, o plano mental e o plano espiritual, depois divididos em vários planos menores, que são como teclas pretas de um piano, cada um tendo a sua própria vibração e frequência. Outro aspecto da sabedoria desse livro é encontrado em seus ensinamentos de alquimia. Ele nos ensina aspectos da transmutação espiritual e mental e como nós podemos alterar a nossa vibração ou frequência para passar para níveis mais elevados de energia. Hoje discutiremos os 7 princípios que são como as leis que governam o universo, de acordo com o Kybalion. Muitas outras escolas de ocultismo até hoje se fundamentam nesses mesmos princípios. Podemos aprender a usá-las para transformar a nossa vida como conhecemos. Podemos expandir os nossos horizontes, ampliar nossas possibilidades e ajudar na busca por uma vida mais plena, mais feliz e mais significativa. Na medida que exploramos esses princípios, eu gostaria de te alertar que eles foram potencialmente pensados pela primeira vez há milhares de anos. E apesar de terem sido codificados apenas recentemente na história, antes de qualquer ciência moderna, podemos facilmente concluir que as suas afirmações são
extraordinariamente precisas. O primeiro princípio é o do mentalismo. O universo é mental. Assim como no Corpus Hermeticum, este axioma incorpora a ideia de que tudo é a mente, algo que hoje conhecemos como tudo é energia. Basicamente, tudo o que acontece é resultado de um estado mental que o precede. Para que qualquer coisa exista, pensamentos tiveram que se formar primeiro, para que depois se formasse a realidade física ou a sua manifestação. Este princípio é ainda mais profundo do que você imagina. O princípio do mentalismo está enraizado na ideia da mente de Deus, de que o próprio universo é a mente de Deus se manifestando. De novo, que o universo é um pensamento na mente de Deus e que todos os fenômenos da vida, matéria e energia do universo material são pensamentos de uma mente viva, infinita e universal. O que significa que todas as coisas compartilham uma conexão pelo fato de existirem dentro da mente de Deus. Em outras palavras, quando você manifesta aquilo que pensou, você o fez através de uma interação do seu pensamento com a mente de todos e a mente de Deus. Quando você reflete sobre tudo em sua vida que se manifestou e que começou pelos seus pensamentos conscientes, você começa a desenvolver a compreensão básica desse primeiro princípio, o mentalismo. Em última análise, ele diz que é a nossa consciência que nos permite interagir com a realidade física. O segundo princípio é o princípio da correspondência, que compartilha conosco a ideia de que há sempre uma correspondência, uma ligação entre os eventos nos vários planos de existência. Na verdade, esta lei é onde exploramos a famosa frase que compartilhávamos no final dos seminários de autoaplicação do bem. Como acima é abaixo, como abaixo é acima. Uma profundidade muito maior do que conseguimos interpretar nessas poucas palavras reside nesse conceito. Se algo está acontecendo no nível físico, é provável que haja uma relação com uma energia semelhante e equivalente no plano mental e espiritual. Se algo ocorrer apenas em nossa mente, e se isso tiver uma determinada força, terá um efeito nos outros planos de existência. Observando o princípio da correspondência, podemos compreender mais sobre o universo, explorando a relação entre a natureza superior e inferior das coisas, e aprender que a harmonia só existe quando temos um bom equilíbrio entre todas as dimensões do nosso ser. O terceiro princípio é o da vibração. Em resumo, nada descansa, tudo na existência é constituído de energia e, dessa forma, tudo está sempre em constante estado de movimento e vibração, mesmo as coisas que parecem imóveis, como uma rocha no chão, ainda estão se movimentando em nível molecular e atômico. A distinção entre as manifestações da matéria, energia, mente e espírito são todas apenas o resultado de diferentes frequências vibracionais. Quanto mais alta é a frequência de uma pessoa na escala emocional, maior será a sua taxa de vibração. Colocando de uma forma simples, a aplicação prática deste princípio para alguém mudar a sua
própria vibração, o mesmo precisa mudar o seu estado mental e emocional. Às vezes você pode fazer isso através da sua força de vontade, fixando deliberadamente a atenção em um estado mais desejável. Mas na maioria das vezes, as pessoas não conseguem ter controle desse processo. Em momentos como esses, que as ferramentas do bem se tornam essenciais para quem deseja ter um maior controle sobre sua própria realidade. Em última análise, os pensamentos têm a sua própria taxa de vibração e podem ser controlados, assim como o afinar de um instrumento o permite criar um som bem diferente de quando ele está desafinado. À medida que a sua compreensão desse princípio aumenta, você consegue criar uma maior harmonia de frequência vibratória. Assim também o seu poder sobre si mesmo aumentará. O quarto princípio é o da polaridade. Ele nos ensina que tudo tem um oposto. Embora isso possa parecer contraditório ao primeiro princípio que fala sobre uma mente única, ele na verdade se refere a como uma unidade se manifesta através da criação. Como a primeira lei de Newton, tudo tem uma ação e reação igual e oposta. Todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos ou dois polos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encontram e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Um exemplo óbvio é uma torneira quente e fria, ambas as águas sendo aspectos de temperatura variando apenas em graus. Não há um momento claro quando o quente deixa de ser quente e começa a ser frio e vice-versa. E sem absolutos em nenhuma das extremidades também, especialmente já que a qualidade do quente e do frio é relativa à nossa própria percepção. Se estiver frio lá fora, tome um banho gelado por alguns minutos e fique mais frio do que a temperatura média lá fora. De repente, aquele frio lá de fora será sentido de uma forma totalmente diferente por você. Esse princípio é bastante importante, já que sugere que podemos mudar a polaridade de um grau de emoção, reconhecendo-o como um espectro. E assim compreendemos melhor a importância das emoções negativas em nossa vida. O quinto princípio é o ritmo. Este se baseia nos princípios de vibração e polaridade, pois afirma que tudo se manifesta como um movimento medido de saída e entrada, um balanço para trás e um balanço para frente, assim como um pêndulo. Esta lei também nos lembra que existe um ritmo entre cada par de opostos ou polos. Aprender como este princípio opera nos permite fazer a transição de um polo para o outro, que não necessariamente precisamos ir para o extremo de um polo para daí fazer uma mudança para o polo oposto. Ele também controla indiscutivelmente o ciclo da vida e da morte, criação e destruição, ascensão e queda. E claro, se manifesta em nossos estados mentais. Saiba que as coisas que você pode perder irão voltar e que as coisas que você possui agora também irão um dia desaparecer. O sexto princípio é o da causalidade. Novamente nos encontramos sobrepostos às leis anteriores e faz sentido que elas se encaixem.
Este princípio afirma que há uma causa para cada efeito e um efeito para toda causa. Também nos ensina que não existe acaso ou coincidência. Eles são apenas termos que indicam causas já existentes, mas que não podemos reconhecer ou perceber. O melhor uso deste princípio é fazer a escolha consciente de elevar a qualidade dos nossos pensamentos e emoções para acima do plano de pensamento em que você está atualmente, tornando-se assim a sua própria causa e não apenas um efeito dos outros e das situações que você se encontra nesse exato momento. Em outras palavras, esforce-se para agir ao invés de reagir, ou, na melhor das hipóteses, seja conscientemente responsivo. Se quiser quebrar um padrão que é constituído dos efeitos das suas próprias reações inconscientes. Até mesmo se você deseja ser bom em algo, você precisará praticá-lo todos os dias, ao invés de desistir quando não conseguir o resultado almejado. Os problemas inevitavelmente surgem quando você não está consciente dos processos da vida. O sétimo e último princípio é o gênero. Este princípio explica como o gênero se manifesta em tudo, mas isto não se relaciona necessariamente com o gênero sexual. É mais sobre as energias masculinas e femininas que levam à criação e procriação no universo. Ele não se refere ao sexo físico de alguém, nem sugere que alguém de um determinado sexo necessariamente tem um gênero mental correspondente. Idealmente, você gostaria de ter um gênero mental equilibrado, incorporando tanto o gênero masculino sagrado quanto o gênero feminino divino. Essas duas polaridades de energia existem em todos os planos de existência e representam diferentes aspectos em planos diferentes. Tudo e todos contêm esses dois elementos ou princípios. O Kybalion explica que o feminino divino é mais receptivo, facilitando novos pensamentos, conceitos e ideias, incluindo o trabalho da imaginação. Já o masculino sagrado, por outro lado, trabalha mais distribuindo, expressando e governando a vontade de um indivíduo e ajudando a colocar as coisas em movimento. Deve haver um equilíbrio entre essas duas forças. Sem o feminino, o masculino agirá sem ordem de restrição ou razão, resultando no caos. O feminino sozinho, por outro lado, ficará em um estado de repouso constante e deixará de realmente fazer qualquer coisa acontecer, resultando em estagnação. Com o masculino e o feminino trabalhando em conjunto, há uma ação ponderada que gera o sucesso, o que nos diz que tanto o feminino quanto o masculino complementam uns aos outros. Em última análise, escolher o caminho do meio entre esses extremos é a chave para usar todos os 7 princípios herméticos com pleno efeito e alcançar o autodomínio duradouro. No entanto, devemos nos lembrar que estes princípios são apenas princípios, que por si só eles são meio inúteis. Mas quando você os aplica criativamente em suas vidas, vocês podem alcançar qualquer objetivo no qual vocês se dedicarem e terem o seu próprio renascimento pessoal. Este foi apenas um episódio de introdução, galera. A partir do próximo episódio, iremos abordar
cada um dos princípios em maior profundidade. Muito obrigado, até o próximo.